O que é destaque nessa edição? BR-319. 7 empresas concorrem para a repavimentação da rodovia. Tribunal de Contas do Estado entrega a nova lista à Justiça Eleitoral com 568 gestores públicos com contas reprovadas. Frota de veículos em Manaus aumentou mais de 11% nos últimos 3 anos. Elias Maluco, traficante que matou o jornalista Tim Lopes, morre estrangulado em presídio de segurança máxima no Paraná. Petrobras anuncia aumento de 4% no preço da gasolina a partir desta quarta-feira. Projeto que aumenta limite de pontos da CNH vai para a sanção de Bolsonaro. Estados Unidos pedem que americanos evitem festas de Halloween por riscos da Covid-19. Estação espacial faz manobra para evitar colisão com restos de foguete japonês. 2 homens são espancados e mortos no bairro do Mauazinho. Acidente na Manaus e Taquatiara. Carrocinho com 3 pessoas se desprende de motocicleta, bate em caminhão, uma pessoa morre e 2 ficam feridas. 2 homens envolvidos com tráfico de drogas são mortos em troca de tiros com a Rocan na comunidade Gustavo Nascimento e no Novo Israel. Outros 2 traficantes saíram feridos do confronto. O Jornal da Manhã, 71 anos no ar, começa agora. Previsão do tempo. Variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia, é o que diz o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Clima Tempo fala que é de 67% a probabilidade de chover 15 milímetros. A temperatura, que é de 25 graus no momento, terá máxima de 33 graus Celsius. A umidade do ar é de 91% e os ventos estão calmos, com 8 km/h de velocidade. É quarta-feira, 23 de setembro. 266 dias do ano e faltam 100 para terminar 2020. Dia de São Lino. Também é o dia do soldador. Dia nacional do sorvete. Dia da mulher bancária. Dia do filho. Dia dos agentes da autoridade de trânsito. Dia da celebração bissexual e o Dia Internacional contra a exploração sexual e o tráfico de mulheres e crianças. Esta é a edição 84.856 do Jornal da Manhã. O Rio Negro desceu mais 25 centímetros, deixando o seu nível em relação ao mar em 19 metros e 99 centímetros. A vazante chegava ontem aos 8 metros e 53 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. Fatos marcantes da história. 1913, Roland Garros efetua a primeira travessia do Mediterrâneo em um avião. Em 2004, mais de 3 mil pessoas morrem no Haiti depois que o furacão Gianni produz enormes inundações e deslizamentos de terra. 5 horas e 51 minutos. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, sonoplasta Hernandes Sampaio. E bom dia ao nosso repórter Alberto Peregrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, PC, bom dia a você, ouvinte do Jornal da Manhã. Como é que está o tempo, Peregrini, na área onde você se encontra? Olha, Paulo, o tempo, até ainda há pouco, Paulo, com vento frio, uma situação bem tranquila realmente, Paulo Guerra, e até o presente momento, na zona leste da cidade, continua nublado, sabe, Paulo Guerra, com a temperatura um pouquinho abaixo do que era ontem, por exemplo. Por aqui ainda não está claro ainda, Paulo, como eu te disse, está nublado, pode sim, ameaçando chuva para qualquer momento por aqui. Pois é, a meteorologia está prevendo 15 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva, Alberto Peregrini. Estamos às 5 horas e 52 minutos. Peregrini, tivemos aí horas agitadas na cidade. Pois é, Paulo, à noite, né? Ainda há pouco nós conversávamos, Paulo Guerra, na nossa primeira reunião de pauta, e você já me alertava em relação a isso, né, Paulo? Que nós tivemos aí uma noite e madrugada bem agitada, principalmente no que diz respeito aos registros do Instituto Médico Legal, das mortes violentas que aconteceram aí na cidade, e a grande maioria, Paulo Guerra, por acerto de contas devido devido ao tráfico de drogas. Pois é, e os traficantes resolveram enfrentar a Rocan em 2 oportunidades, né, Peregrini? Na Gustavo Nascimento e no Novo Israel. E o que aconteceu, Alberto? Nas 2 oportunidades, né, bandidos morreram após atirarem na Rocan. Em uma das ocasiões, Paulo Guerra, 2 também ficaram feridos. Um com maior gravidade, está internado em estado grave no Platão Araújo, o outro foi só um tiro de raspão na perna,
foi medicado e já foi levado, inclusive, para a delegacia. Esses crimes aconteceram aí na noite, Paulo, quando os bandidos atiraram na Rocan. A Rocan aí acabou para não morrerem, para se defenderem, atiraram também e 2 bandidos acabaram mortos. Peregrini, 2 homens foram espancados e mortos lá no bairro do Mauazinho. Inclusive, um chegou até ir até a casa da mãe dele, mas morreu, né, Peregrini? Pois é, Paulo, chegou todo ensanguentado em casa, pedindo ajuda para a família, pedindo ajuda para a mãe, dizendo que estava passando muito mal. Rapidamente a mãe acionou o SAMU e rapidamente também a ambulância chegou até a casa dele. Daí Paulo Guerra foi só para constatar a morte. Ele morreu devido à gravidade, à violência dos golpes que recebeu aí de espancamento, isso lá no bairro do Mauazinho. Na outra oportunidade, um homem também foi morto, Paulo, numa área de mata. Acabou levando várias pauladas pelo corpo e morreu. Isso também aconteceu no bairro do Mauazinho. Pois é, na Manaus Taquatiara, um grave acidente. A motocicleta puxava um trenzinho daquele, não é, Peregrini, uma carrocinha. E vinham 3 pessoas. De repente, a carrocinha se desprendeu da motocicleta e foi de encontro a um caminhão, Peregrini, que trafegava no local, e uma jovem de 17 anos morreu. Pois é, e nós ontem, né, já trocávamos esses vídeos, né, Paulo, que viralizaram aí na cidade. Eu te enviava você me enviava outras mensagens, nós conversávamos sobre esse grave acidente, né? Um caminhão veio e esmagou, Paulo Guerra, uma das pessoas, né, que infelizmente acabou morrendo lá no local do crime. A carrocinha se desprendeu da moto. Essas carrocinhas que as pessoas entregam gás, etc., vinham pessoas lá dentro e acabou se desprendendo, vinha um caminhão logo atrás e acabou esmagando essas pessoas. Peregrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para nós. Antes, Paulo Guerra, mandar aquele abraço especial pro pessoal da polícia, que sempre nos dão aquele apoio. Paulo, a gente manda um abraço pro pessoal da 4ª SICOM, Sargento Moraes, Tenente Freitas, aquele abraço. Pessoal também da Rocan, o comandante da Rocan, que sempre nos prestigia, Paulo, o Major Werner da Rocan, o Coronel Andrei Barbosa do Corpo de Bombeiro, Coronel Andrei, aquele abraço, e todo mundo também lá de Manacapuru. Paulo Guerra, um especial aí para a Dona Marília, também para o Coronel, para o Major Afrânio e para o Sandomar Guzmão, aquela turma toda lá de Manacapuru. E vem aí, Paulo Guerra, você está convidado para tomar um vinho com toda a restrição, com toda aquela coisa hoje tem que ser da pandemia, né, Paulo? Vem aí o aniversário da Dona Marília, o Major, já estou aqui com o teu convite em mãos para te entregar, viu, Paulo? Tá bom, muito obrigado, vamos lá. Até daqui a pouco. Quando voltaremos com essas e outras informações. A frota de veículos registrada na cidade de Manaus aumentou quase 11,2% nos últimos 2 anos e meio, de acordo com dados do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas. A quantidade de veículos cadastrada no município em 2018 era de 537 mil, enquanto que em 2020 a frota é de 597.656. Em vistorias feitas pela Central Integrada de Fiscalização em mais de 650 estabelecimentos comerciais em Manaus, 150 foram fechados por descumprir medidas sanitárias de prevenção ao Covid-19 em Manaus, segundo dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública ontem. Além das questões sanitárias, as fiscalizações também verificaram medidas de segurança do empreendimento, como sistema de prevenção de incêndios e licença sanitária para operação. Com investimentos de 32 milhões nos próximos 5 anos, o interior do estado vai ganhar sua primeira grande distribuidora de medicamentos, que terá como sede o município de Taquatiara. O Grupo Rio Amazonas investe inicialmente 5 milhões, como informou o empresário Marcos Sábio, que projeta a abertura de pelo menos 12 lojas de medicamentos no Médio e Baixo Amazonas. A empresa começa a operar a partir do dia 27 na Velha Serpa. E a Prefeitura de Manaus informou que, em razão do aumento de casos de Covid-19 na capital, está suspendendo o atendimento previamente agendado do Instituto Municipal de Planejamento Urbano, INPLURB, no período de 23 a 30 de setembro. O prazo poderá ser revisto diante da necessidade de combate ao novo coronavírus. O atendimento ao público externo permanece suspenso em todos os setores. O Amazonas registrou 767 novos casos de Covid-19 nesta terça-feira e o total de infectados chegou a 132.687,
conforme boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde, a FVS. O número de mortes chegou a 3.967, com um óbito ocorrido nas últimas 24 horas e outros 2 que foram encerrados por critério laboratorial. Mais 677 pessoas se recuperaram da doença, elevando para 112.632 o número de recuperados. O boletim acrescenta ainda que 16.088 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão com vírus ativo e sendo acompanhadas. O prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, defendeu o uso da biodiversidade da Amazônia para o desenvolvimento sustentável como ponto de união das cidades pan-amazônicas. Somos a última fronteira possível de desenvolvimento do Brasil e com resultado muito bom do ponto de vista social, afirmou durante o debate Desenvolvimento Sustentável das Cidades Amazônicas, realizado virtualmente na manhã desta terça-feira. O encontro antecipa o Fórum de Cidades Pan-Amazônicas e teve a participação de representantes dos 9 países amazônicos, com coordenação do ICLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade, Fundação Konrad Adenauer e a Way Carbon. O prefeito de Manaus destacou que a discussão atual sobre desenvolvimento e sustentabilidade tem, de um lado, os oportunistas que pregam o desenvolvimento imediato, sem mediar as consequências ambientais, e de outro lado, as pessoas que compreendem as necessidades do mundo contemporâneo. De que não se pode mais, já tentaram, separar economia de política ambiental. A política econômica que não leva em conta o respeito a políticas ambientais saudáveis leva uma nação, uma cidade, um estado ao prejuízo. E a política econômica que, ao contrário, ela se casa inseparavelmente com as boas práticas ambientais, ela tende a trazer progresso. Temos informações agora de Manacapuru com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Mais uma vez, a população de Manacapuru sofre com blackout na energia, o que parece estar se tornando comum aqui na Princesinha do Sol de Muniz. Vez por outra, o manacapurense fica sem energia em toda a cidade. Segundo informações, problemas no Leão de 69 entre Iranduba e Manacapuru foi a causa do apagão que deixou a cidade sem energia por horas no dia de ontem, terça-feira. Então, logo surgiu o problema, equipes da Eletrobras Amazonas Distribuidora seguiram para a estrada AM070 na tentativa de localizar o problema que causou interrupção de energia no município. Foram mais de 2 horas sem energia, o que deixou a população tanto revoltada, já que quedas e falta de energia elétrica na cidade são constantes. Praticamente todos os dias tem sempre um bairro sofrendo com a falta de energia. Isso quando a pane não atinge toda a cidade. Apesar da Amazonas Energia publicar uma nota de esclarecimento sobre o acontecido, a população deixa de se preocupar e pensar no episódio que aconteceu no ano passado, que deixou o município por vários dias sem energia. E na sexta-feira próxima já está prevista a falta de energia em alguns bairros da cidade. A Amazonas Energia já expediu uma nota comunicando que haverá desligamento nos bairros Liberdade, São José, Mutirão, União, Lago Azul, Morada do Sol, Frazão e parte do centro, Aparecida, Figueirinha, para a interligação dos bancos de capacitores, transformador e substituição de várias cruzetas. Esse desligamento acontece no horário de 6 às 9 horas da manhã de sexta-feira, dia 25 de 9 de 2020. A empresa informa que, caso os trabalhos sejam concluídos antes do prazo, o restabelecimento do fornecimento se dará de forma imediata e sem prévio aviso. No mais, posso dizer que quem não perde o Jornal da Manhã é o Anderson, a professora Cléo, seu esposo Lúcio e toda a equipe da Igreja São Francisco lá na comunidade do Paru, no ramal de Nova Esperança. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. E o deputado estadual Sinésio Campos do PT voltou a se manifestar contrário ao aumento da energia nesta terça-feira durante a sessão híbrida da Assembleia Legislativa.
O parlamentar apresentou o requerimento cobrando que seja adiado o prazo de aumento de energia que a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, está propondo na ordem de 8,5% nas tarifas da Amazonas Energia. Sinésio relatou que os índices de reajustes sugeridos pela ANEEL foram calculados no processo da revisão tarifária extraordinária da Companhia Amazonas Energia, em substituição ao reajuste tarifário anual da empresa. Campos mencionou que uma cidade com as dimensões de Manaus não deveria ficar mais sujeita a apagões, ou quando esses ocorrem devem ser tratados como ocorrência grave, questionando também que só no mês de setembro a capital sofreu 3 apagões. E a concessionária da energia elétrica continua na Berlinda. O deputado estadual Cabo Bastião, líder do PL, voltou a denunciar a empresa Amazonas Energia pela cobrança abusiva de taxa de iluminação pública nas contas mensais dos consumidores das comunidades rurais da costa do Amazonas, do Rio Arari, Rio Urubu e outras localidades do município de Itacoatiara. De acordo com Cabo Maciel, a maioria dos consumidores são de famílias carentes que integram o programa Luz para Todos. Além do mais, não existem lâmpadas nos postes que conduzem a rede elétrica até as residências. Isso aqui em Manaus também é comum. Durante a sessão do plenário do Senado na noite de ontem, Eduardo Braga, MDB do Amazonas, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro sempre defendeu a Zona Franca de Manaus, mas precisa chamar a atenção de sua equipe econômica, que insiste em fragilizar o modelo de desenvolvimento regional. Toda vez em que a equipe econômica fala em corte de subsídio, já se refere à Zona Franca de Manaus, que é o maior programa de conservação ambiental do mundo, disse Eduardo, que alertou para os efeitos negativos da medida provisória 973/20, aprovada na noite desta terça-feira pela Câmara dos Deputados. A matéria, que ainda será apreciada pelos senadores, dispensa as empresas em zonas de processamento de exportação, ZPEs, de cumprir o percentual mínimo de 80% da receita bruta vinculado à exportação. 6h10 em Manaus. O Tribunal de Contas do Amazonas encaminhou à Justiça Federal uma lista atualizada de 568 gestores públicos que tiveram as contas reprovadas pelo colegiado nos últimos 8 anos. Foram feitas 55 alterações no documento entregue no mês passado, em que constavam os nomes de 616 gestores. Conforme a lei da ficha limpa, o julgamento dos tribunais de contas é um dos critérios que a Justiça Eleitoral utiliza para decretar a inelegibilidade de possíveis candidatos que não usaram bem o dinheiro público. O primeiro turno das eleições municipais está marcado para o dia 15 de novembro. Alguns gestores foram excluídos da lista entregue à Justiça Eleitoral a partir da interposição de recursos com efeito suspensivo ou pedidos de cautelares acatados pela presidência do TCE. O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas apreciará as contas do prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, referentes ao exercício de 2016, além de 25 processos nesta quarta-feira, a partir das 10 horas da manhã. Wilson Lima reforça a importância da BR-319 durante o Fórum de Governadores da Amazônia Legal. Durante a abertura do 21º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, realizado ontem, o governador Wilson Lima reforçou a importância da BR-319 Manaus-Porto Velho para a integração, o desenvolvimento regional e o combate aos crimes ambientais. Nesta edição, o fórum acontece em formato virtual e integrado com o Conecta Sebrae AgroLab Amazônia, que discutirá temas como economia verde, inovação e agronegócio de baixas emissões. Wilson Lima pontuou que não tem outro caminho a não ser gerar desenvolvimento e dar as condições para que a própria polícia e órgãos de controle e combate possam chegar a esses locais. Com mais de 800 quilômetros de extensão, a BR-319 é a via de ligação terrestre do Amazonas com o restante do Brasil, passando por Rondônia. Segundo Wilson Lima, há um compromisso por parte do governo do Amazonas, em parceria com o governo federal, para garantir o cumprimento das condicionantes ambientais para que a rodovia seja um modelo de desenvolvimento sustentável. Inclusive já há algumas reservas nas laterais da rodovia e a gente caminha para criar outras condicionantes e modelos de governança para que a BR-319
Covid-19 seja esse acesso ao restante do Brasil e trazer desenvolvimento para os estados aqui da região. Na reunião, o governador também destacou a implementação de projetos pioneiros para o desenvolvimento sustentável no Amazonas, como o programa Amazonas Mais Verde, com foco na regularização fundiária e no fomento de sistemas agroflorestais, além da política de concessões florestais. São questões que nós entendemos que são fundamentais para a gente combater a questão do desmatamento e da queimada, né, no momento em que você dá as condições de produção, você faz com que a pessoa que seja proprietária daquela terra, ela seja a primeira a fazer essa defesa, e aí fica muito mais fácil o comando e o controle. O Ministério da Infraestrutura, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, realizou ontem licitação para a contratação das obras de repavimentação e reconstrução de 52 quilômetros na BR-319, lote C ou lote Charlie, entre os quilômetros 198 e o quilômetro 250. A empresa contratada também vai elaborar o projeto básico e executivo que antecede a execução das obras. Ao todo foram recebidas 7 propostas. Com a abertura das propostas nesta terça-feira, a ordem inicial de classificação das empresas já foi obtida. Contudo, agora será analisada a documentação para conferir a habilitação e, consequentemente, a declaração da empresa vencedora. Na sequência, será aberto o prazo recursal conforme legislação em vigor. Só então o resultado será homologado pela diretoria colegiada do DENIT, declarando a vencedora com a devida publicidade dos processos de contratação pública. Polícia. Um adolescente morreu e um homem ficou ferido durante um grave acidente de trânsito ocorrido na noite de ontem no quilômetro 7 da rodovia estadual AM10 a Manaus e Taquatiara. Testemunhas afirmam que uma motocicleta puxava uma carrocinha ocupada por pelo menos 3 pessoas. Ela acabou se desprendendo do veículo e colidindo com um caminhão. A adolescente morreu na hora e foi identificada como Irinaira Brasil, de 17 anos. Segundo ele, um homem de 23 anos, identificado apenas como Lázaro, está em estado grave e foi transferido para Manaus. Na carrocinha, além deles, havia uma outra mulher que saiu ilesa do acidente. A equipe de resgate levou o corpo da jovem para o necrotério. 6h19. O que mais aconteceu nas últimas horas na cidade, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra, já temos novidades em relação ao Instituto Médico Legal, Paulo. Outra morte. Dessa feita, Paulo Guerra, lá no bairro da Compensa, quando o homem foi assassinado com vários tiros. Aconteceu agora há pouco, logo depois da nossa primeira participação no Jornal da Manhã, viu, Paulo? Então, exato, Pellegrini, daqui a pouco você vai trazer os detalhes. Com certeza, Paulo Guerra. Vamos lá. Então vamos nessa, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Pronto, socorro, 28 de agosto. Então, tranquilo no 28 de agosto. Entretanto, 4 pessoas deram entrada vítima de acidente de trânsito, uma por agressão física. Assim foi o plantão do 28. Pronto, socorro, João Lúcio. O gigante da zona leste da cidade. Olha o pau, olha a paulada. Um jovem de 17 anos de idade foi atingido com vários golpes de pau. Ele apanhou na paulada. Isso aconteceu, Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã, lá no bairro Zumbi dos Palmares. As primeiras informações dão conta de que esse rapaz foi agredido porque já tinha rixa com outros. Esse que apanhou também parece que não era boa bisca. Ainda do João Lúcio. Um homem deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, era por volta de 22h30. As informações dão conta, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, que ele andava pela rua, andava meio assim, já estava meio estranho, sabe, Paulo Guerra? De repente ele caiu e rapidamente foi levado ao pronto-socorro João Lúcio. Lá foi constatado que ele deu entrada, que ele passou mal, porque usou droga demais. Foi overdose, quase que ele vai dessa para pior. Ele chegou lá babando, todo troncho. A informação dá conta de que ele fumou, ele cheirou, ele comeu, ele se esfregou na maldita da droga. Ele queimou um um cigarro do capeta, um cigarro de maconha. 6h30. 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 6
Ainda do João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento, uma jovem de 29 anos de idade. As informações dão conta de que ela vinha em alta velocidade em uma bis. Eu acho que já tem alguma coisa aí que não está batendo direito. Bis em alta velocidade também não é assim. Ela acabou batendo no carro que ia passando do lado, um Chevette, acabou caindo, rebolando pelo asfalto e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Muita gente, né, que anda pilotando motocicleta com imprudência na cidade. E o resultado é esse daí. Muita gente sendo aí removida aos pronto-socorros da cidade. Falando de João Lúcio, hoje é aniversário da diretora do Joãozinho. Conversava com ela nessa madrugada, ela acorda cedo, chega cedo. Doutora Michele fazendo aniversário, parabéns à doutora Michele, diretora do pronto-socorro Joãozinho. Ela vinha chegando e estava por lá também desde a madrugada a Rejane Cristina Lima de Souza, que é aí o braço direito da doutora Michele fazendo aniversário no dia de hoje. Parabéns a toda a turma do Joãozinho que está em festa hoje. Pronto, socorro, Platão Araújo! No Platão Araújo! Olha a faca! Olha a faca! Olha a faca! Olha a morte! Uma violenta estocada, uma violenta facada deixou o homem com os bobó pra fora, com as vísceras expostas. Ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, aliás, Platão Araújo, era por volta de 20h30 à noite de ontem, na mesma hora em que o Flamengo estava vencendo na Libertadores. Estava todo mundo alegre, na frente dos bares, na frente do bar do Flamengo, na Itaúba, quando no Bairro Novo, mais precisamente na Rua O, esse homem levou essa facada e teve que ser levado às pressas ao pronto-socorro Platão Araújo. Muitos diziam, umas senhoras na esquina diziam, esse não escapa não. Escapou sim, escapou graças às ações dos anjos da vida, dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem do pronto-socorro Platão Araújo. Do lado de fora, lá na Grande Circular, em frente ao pronto-socorro, o comércio é vivo desde as primeiras horas da madrugada. Quem não quiser acreditar é só ir ver. Suco e salgado a R$1. Não é R$1 cada um, não. É R$1 os dois. A merenda completa. Um suco e um salgado, R$1. Experimentamos agora há pouco, uma delícia. Passada, inclusive, nas mãos de nutricionistas. Lá na frente do pronto-socorro Platão Araújo. Ainda de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma fuga ontem. Paulo Guerra, um assalto, tiro e bandido ferido. Após uma fuga frustrada, suspeito de assalto ficou ferido e o comparsa dele também, de 15 anos de idade, também ficou ferido. A dupla estava fazendo assalto, daí chegou os policiais da 13ª SICOM. Um dos bandidos ainda tentou atirar na polícia, ainda sacou uma arma, só que os policiais da 13ª SICOM foram mais rápidos e atiraram na perna da vítima, que foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo. Entre a vida e a morte, eles estavam assaltando um mercadinho lá no bairro Alfredo Nascimento, quando a polícia chegou e prendeu os bandidos. Rapaz, o tiro pegou na perna, só na perna. Parece que ele vai ficar aí, né, perneta, mas não corre risco de morte. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção! Morte no bairro Novo Israel. Bandido trocou tiro com a polícia, trocou tiro com a Rocan e morreu. Outros 2 comparsas ficaram feridos. Um está no bico do urubu, o outro foi medicado e levado para a delegacia. O terceiro levou apenas um tiro de raspão. A polícia encontrou as armas e drogas e material de embalo de droga com os bandidos. A polícia chegou junto, Paulo Guerra. Alguém ligou no zap da Rocan e a Rocan foi imediatamente. Chegando lá no local do crime, atiraram na polícia e um dos bandidos
o passarinho da morte. O passarinho da morte cantou bonito para esse lá no bairro Novo Israel. Outra morte à noite de ontem, vítima de agressão física, Raileno Silva, de 31 anos, chegou em casa todo machucado, ensanguentado, perdendo sangue. Ele havia sido brutalmente agredido lá no bairro Novo Israel. Chegando, ele pedia socorro à mamãe. Mamãe rapidamente o atendeu. A mamãe chamou o SAMU. O SAMU, quando chegou, já não havia mais tempo. O SAMU chegou rapidamente, entretanto o homem morreu antes da chegada da ambulância. Outra morte no bairro do Mauazinho. Gilberto de Souza, de 35 anos, foi encontrado morto no beco Sementinha. Isso aconteceu, Paulo Guerra, de novo, lá no bairro do Mauazinho. No corpo havia sinais de tortura. Ele foi assassinado a pauladas. Era miolo espalhado perto do corpo. E o pau usado no crime, todo ensanguentado ao lado do corpo da vítima. Foi uma morte violenta, uma morte com tortura lá no bairro do Mauazinho. E a polícia acredita que o crime tem a ver com acerto de contas devido ao tráfico de drogas. Outra brilhante ação da Rocan noite de ontem. Trocou tiros com a Rocan e morreu. Davi Ferreira, de 26 anos, recebeu a Rocan na bala e ele levou a pior. Com ele a polícia encontrou, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, balança de precisão para pesar a droga, Oxy, que é uma droga potente, e uma pistola. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no bairro Gustavo Nascimento. A Rocan foi acionada através de seu Zap, foi até o local e foi recebida a bala também. E com a Rocan não tem graça. O bandido não resistiu aos ferimentos e morreu. Morreu na bala! Somente na noite de ontem, os policiais da Rocan mandaram dessa para pior. Parabéns aos policiais da gloriosa Rocan, que tem no comando o Major Werner. Agora há pouco, no campo do CDC, no bairro da Compensa, um homem até o presente momento não identificado foi barbaramente assassinado com 1, 2, 3, 4, 5 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos. E morreu. Morreu na bala, morreu no tiro, recebeu bombons da morte no bairro da Compensa. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 77 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada, onde o passarinho da morte cantou bonito. O passarinho da morte cantou alegre e cantou sambando para dos bandidos que tentaram matar policiais da Rocan, que tentaram atirar na Rocan e partiram desta para pior. Agora é contigo, poderoso Paulo Guerra. Esportes. A Confederação Brasileira de Futebol anunciou ontem à noite que se reunirá com os clubes da Série A do Brasileirão nesta quinta-feira,
para avaliar o retorno do público aos estádios. Segundo nota emitida pela entidade, o encontro acontece após a CBF receber parecer favorável do Ministério da Saúde sobre o plano de estudos para o retorno do público aos estádios nas partidas da Série A do Campeonato Brasileiro. Jogos de ontem pela Libertadores da América. Barcelona 1, Flamengo 2. Tigres 1, Bolívar também 1. Estudiantes 1, Nacional 3. Júnior 4, Del Valle 1. LDU do Equador 4, São Paulo 2. Binacional 0, River Plate meia dúzia. Copa do Brasil. CRB 1, Juventude 0, Juventude classificado. Atlético Mineiro 3, Ponte Preta 1. Na Série B, Operário e Cuiabá empataram em 1-1. Os jogos de hoje. 18 horas pelo Campeonato Brasileiro Feminino. Iranduba e Corinthians. Às 19h15, Copa Libertadores da América. Atlético Paranaense e Colo-Colo. Defensa e Justiça. Caracas e Libertad. Às 21h30, Guarani do Paraguai e Palmeiras. E ainda América de Cali e Universidade Católica. Internacional e Grêmio. Aliança de Lima e Racing. Pelo Campeonato Brasileiro tem Sport e Corinthians, e pela Copa do Brasil, Vasco e Botafogo, Ceará e Brusque. Últimas notícias. A Caixa realiza nesta quarta-feira o pagamento de 2,6 bilhões de reais do auxílio emergencial para 4 milhões de pessoas nascidas em agosto, conforme o calendário do ciclo 2. A partir desta data, os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas. A Caixa também paga 428,6 milhões de reais referente à primeira parcela do auxílio emergencial e extensão para 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família, com final de NIS número 5. Ao todo, mais de 16,3 milhões de pessoas cadastradas no programa Bolsa Família foram consideradas elegíveis para a primeira parcela do auxílio emergencial, extensão, e receberão no total 4,3 bilhões durante o mês de setembro. A Receita Federal abre hoje às 9 horas da manhã pelo horário de Brasília consulta ao 5º lote de restituição do Imposto de Renda 2020. O crédito bancário para 3.199.567 contribuintes em todo o país será realizado no dia 30 de setembro, totalizando mais de 4,3 bilhões de reais. A Petrobras informou nesta terça-feira que vai aumentar o preço do litro da gasolina vendida em suas refinarias em 4%. Os preços do óleo diesel para consumo automotivo e marítimo foram mantidos. O reajuste passa a valer hoje. O Banco Central reconheceu ontem que a inflação ao consumidor deve se elevar no curto prazo. De acordo com a instituição, contribuem para isso o movimento de alta temporária nos preços dos alimentos e a normalização parcial dos preços de alguns serviços na esteira da retomada da atividade e da redução do isolamento social. Essas considerações foram feitas na ata do último encontro do Comitê de Política Monetária, o Copom. Na semana passada, o colegiado manteve a Selic, a taxa básica de juros, em 2% ao ano, depois de 9 cortes consecutivos. Considerado um dos principais traficantes de drogas do Rio de Janeiro, Elias Pereira da Silva, conhecido como Elias Maluco, foi encontrado morto ontem na penitenciária federal em Catanduva, região oeste do Paraná. O corpo foi encontrado com sinais de enforcamento. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada oficialmente. Elias foi preso em 2002 por envolvimento no assassinato do jornalista Tim Lopes, da TV Globo. No mesmo ano, foi condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Em maio de 2005, foi sentenciado pelos crimes de homicídio, formação de quadrilha e ocultação de cadáver no caso Tim Lopes. Em 2013, houve uma nova condenação por lavagem de dinheiro. Ele cumpria pena máxima. Um dia após o Tribunal Superior do Trabalho determinar o fim da greve dos Correios, todos os 31 sindicatos filiados à Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e similares decidiram pelo fim da greve e encerraram a paralisação iniciada 35 dias após a assembleia realizada ontem. O país registrou 809 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 138.159 óbitos. São 4.595.335 brasileiros com o novo coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro e o influenciador digital Felipe Neto são os brasileiros na lista de 100 pessoas mais influentes do mundo em 2020, elaborado pela revista Time. Bolsonaro foi citado ao lado de nomes como o dos presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da China, Xi Jinping,
a chanceler alemã Angela Merkel e o candidato democrata à Casa Branca Joe Biden. Um levantamento do G1 aponta que as 26 capitais do país têm ao todo 24.133 candidatos a vereador para a disputa eleitoral deste ano. As siglas ainda precisam registrar as candidaturas até o sábado, dia 26. O número de candidatos ainda pode mudar, já que a Justiça Eleitoral precisa aprovar o registro das candidaturas e pode haver desistências, mas deve ser recorde. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro dará hoje mais um passo no processo de impeachment de Wilson Witzel, PSC, e vota a abertura do processo de crime de responsabilidade contra o governador, afastado suspeito de corrupção na área da saúde. O prosseguimento depende de 47 votos. A votação, porém, pode se estender por mais de um dia, pois cada um dos 25 partidos tem 1 hora para falar, assim como a defesa do governador. Jair Bolsonaro fez um discurso na 75ª Assembleia Geral das Nações Unidas, ONU. O presidente disse que o Brasil é vítima de uma campanha brutal de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. Segundo ele, a floresta amazônica é úmida e só pega fogo nas bordas e os responsáveis pelas queimadas são índios e caboclos. Disse também que as orientações para as pessoas ficarem em casa na pandemia quase levaram o país ao caos social. O discurso do presidente foi criticado no Brasil e também no exterior. Responsabilizar índios e caboclos pelas queimadas não foi digerido por ninguém. Para várias entidades, o discurso foi delirante, negacionista, envergonhando o Brasil. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou a China em seu discurso na ONU. O líder chinês Xi Jinping respondeu que não quer travar guerra fria ou guerra quente. Já Vladimir Putin exaltou a vacina russa contra a Covid, enquanto o francês Emmanuel Macron pediu lucidez. O projeto que altera trechos do Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, depende agora de sanção do presidente Jair Bolsonaro. As novas regras, entre as quais a que aumenta o limite de pontos da CNH, foram aprovadas na Câmara dos Deputados. Se virar lei, motoristas poderão somar até 40 pontos em infrações e a habilitação valerá por 10 anos para condutores com menos de 50 anos de idade. Diretora de RH do Charles Hebdo é ameaçada de morte e polícia retira às pressas de casa. Marika Brett foi obrigada a abandonar sua casa em Paris sob proteção policial. Ela recebeu ameaças de morte da Al-Qaeda e de jihadistas em pleno julgamento pelo atentado terrorista de 2015, revelou a diretora à imprensa francesa. O avião que levava o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, voltou a um aeroporto em New Hampshire nesta terça-feira após se chocar com uma ave ao decolar, disse a Casa Branca. Em comunicado, o governo dos Estados Unidos disse que o piloto decidiu pelo retorno por precaução e que a aeronave pousou de volta sem nenhum problema. Um funcionário do governo disse à agência Associated Press que nem Pence nem qualquer outro passageiro do avião correram riscos. Esqueça o traje de princesa, as máscaras de Batman ou de Trump. As autoridades dos Estados Unidos pediram à população para evitar sair na noite de Halloween por causa do alto risco frente à pandemia do novo coronavírus. A data é comemorada em 31 de outubro. Muitas tradições do Halloween podem apresentar alto risco de propagação do vírus, informou o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, em um comunicado no qual desaconselha festas à fantasia ou permitir que crianças saiam para comprar doces. A Estação Espacial Internacional teve que fazer uma manobra nesta terça-feira para evitar uma colisão com restos de um antigo foguete japonês. A terceira manobra desse tipo em 2020, informou a NASA, que pediu mais recursos para monitorar o número crescente de objetos na órbita da Terra. Os escombros teriam passado a 1,39 quilômetros da estação, segundo a NASA, e a órbita da estação foi levada como medida de precaução. A cápsula de carga russa Progress, atracada ISS, impulsionou a estação para cima, acionando seus propulsores durante 2 minutos e meio, em operação monitorada pelas salas de controle russa e americana. Segundo o astrônomo John McDowell, o objeto no caminho da ISS eram restos de um foguete japonês lançado em 2018 e que se desintegrou em 77 partes em fevereiro de 2019. Os principais jornais do país chegam às bancas hoje com estes destaques de capa.
O Globo, Rio de Janeiro. Eduardo Bolsonaro depõe por mais de 6 horas e fala de Alan dos Santos compra de rádio e ação nas redes. A Folha de São Paulo. Sindicatos acatam decisão do TST e paralisação dos Correios chega ao fim. O Estado de São Paulo. Câmara aprova CNH com validade de 10 anos e limite de até 40 pontos em multas. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Ministra Carmen Lúcia do STF testa positivo para a Covid. Estado de Minas. Edital para concurso dos bombeiros é divulgado. Remuneração inicial passa de 6 mil. Jornal do Comércio no Recife. Apesar de isolamento social, Grande Recife teve aumento de 131% no número de pessoas baleadas. Fortaleza Diário do Nordeste. Receita abre consulta ao último lote de restituição do Imposto de Renda 2020. Porto Alegre, 0 hora. Publicado sem alarde, relatório do Ministério da Economia prevê déficit de 861 bilhões no orçamento. As edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Vendas aquecidas para liberar estoques. Em tempo. Crescem as vendas de veículos no Amazonas. A crítica. Zona Franca, compensação ambiental. Taxa põe em risco a competitividade. Participaram dessa edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e o noticiário policial com Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio, Hernani Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.